Começamos agora, então, mais um podcast que você já está acostumado a nos ouvir aqui na nossa conversa. O que queremos, né? A ideia, como vocês sabem, eu sou Márcio França, fui governador de São Paulo. Hoje eu estou trazendo dois convidados super especiais e a gente vinha conversando aqui um pouquinho antes sobre essa história de você ter aparentemente divergências, mas que você acaba, quando você vai conversando, vai percebendo que existem problemas em comum para diversas áreas, mesmo aquelas que parecem divergentes. É como se eu juntasse, eu comentei aqui, só existe corintiano, palmeirense, são paulino e santista como eu, porque existe o Campeonato Paulista, ou brasileiro, enfim. Se tivesse só o Santos jogando e o Santos contra o Santos, certamente ninguém teria nenhuma graça de torcer para o Santos. Então, é preciso ter as nossas divergências e, ao mesmo tempo, fazer das divergências algumas coisas em comum, daquilo que a gente pode ajudar a um e a outro. E como você está acostumado a nos ver aqui sempre, a ideia é conversar sobre o futuro do país, o futuro do Estado de São Paulo. E hoje eu trago essas duas pessoas convidadas, que têm muita experiência. Cleiton Freitas. Cleiton, hoje ele está trabalhando com aplicativo, luta por melhores condições, os aplicativos, o trabalho, a categoria, os aplicativos que surgiram há uns anos atrás, transformaram numa grande frente de geração de empregos, ou pelo menos de funções, né? Ele é professor de motorista de aplicativo, pela formação acadêmica que ele tem, é dono de um canal de motorista de app, portanto, tem uma liderança importante nessa categoria. Os motoristas, como vocês sabem, formam hoje um número muito grande em São Paulo. Muita gente, às vezes, porque está desempregado ou teve um problema, enfim, vai trabalhar como motorista de aplicativo para quebrar um galho e, por vezes, até se acostuma, enfim, e descobre aí uma profissão, uma atividade. E, do outro lado, o Elvio Fernandes, ele é taxista, é fundador da Academia de Taxi Driver, uma academia conhecida aqui em São Paulo, influenciador também digital, no canal Elvio Táxi, ativista na luta contra a precarização do trabalho dele, taxista, enfim, e durante muito tempo isso teve um conflito. Por alguns momentos, achava-se que talvez proibindo a existência de aplicativos, você conseguisse garantir mais sobrevivência. Depois se percebeu que é como se eu tivesse uma rede de televisão, um canal de televisão, um canal de rádio, e fosse tentar proibir a existência de, celular. E você não consegue evitar que os celulares surjam, como você não consegue, uma televisão não consegue evitar que exista uma TV por assinatura. Então, o jeito foi aprender a conviver os dois lados e, ao mesmo tempo, aprender a viver com essas divergências. E aí, ao invés de ter hostilidade, agressão, eles passaram a perceber que juntos podem ter mais força, podem ter mais capacidade para influenciar, né? E a ideia exatamente era isso hoje. Hoje eles estão com um problema grave, combustíveis, impostos, regras, a falta de regulamentação do trabalho, proteção social, né? A questão do direito dos motoristas, que muitas vezes fica... Asfaltos. Né? Então, nós vamos começar falando com o Cleiton, pela experiência aí, pelo que a gente está usando aqui uma ordem alfabética, tinha que começar por alguém, começa pelo C, que vai em direção ao E aí do Elvio, né? Então, Cleiton, como é que são esses teus anos aí trabalhando no aplicativo, enfim, como é que você entrou nessa? O que começou a surgir para isso? Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Márcio, um prazer imenso estar falando com você aqui e com todo o pessoal que te segue. E assim, eu sou motorista de aplicativo há 7 anos, exatamente quando começou a Uber no Brasil. Depois veio 99, Ease, outros aplicativos, entrei em todos os aplicativos no início. Eu sou professor de formação, né? Já trabalhei até pelo Ministério do Esporte dando aula de educação física, depois estava dando aula para a terceira idade de manhã, a de tarde estava dando aula em academia e à noite, e nessa meu filho nasceu. Né? Eu era coordenador de academias, também professor de ginástica, meu filho nasceu, eu não conseguia ver meu filho crescer, meu filho estava fazendo, meu filho estava crescendo e eu não estava conseguindo acompanhar o crescimento dele. O que eu fiz? Comecei a dirigir cada vez mais pelo aplicativo que eu já tinha entrado lá atrás,
parei de dirigir só final de semana, parei de dar aula à noite, né? Parei, à tarde tinha poucas aulas, cancelei de vez, fiquei dando aula só de manhã, e à tarde, começo da noite, eu comecei a dirigir nos aplicativos, e assim consegui ver meu filho, consegui acompanhar ele crescendo. Até que com o tempo eu só comecei a ficar hoje, dependendo dos aplicativos, parei de dar aula, agora dirijo de manhã, tarde, às vezes dirijo de madrugada também, e é uma categoria, mesmo tendo oportunidade de voltar para a minha área de trabalho, criei tantos amigos, fiz tantos laços, mas tantos laços, que assim, a gente se solidariza, né, com o motorista. Você vê ele está quebrando, você vê um amigo seu que não está com dinheiro nem para pagar, muitas vezes o carro financiado, aumento do combustível, o cara foi assaltado, perdeu o celular dele, como é que ele vai trabalhar sem o celular dele? Ele foi assaltado porque a plataforma não tem um filtro de segurança. Inclusive, com o vereador Camilo Cristofaro, eu criei a PL 727/2019, justamente focada 100% na segurança do motorista. Então, hoje, o motorista de aplicativo ele está meio sim abandonado, né? O que tem hoje para proteger o motorista não é o suficiente, não tem leis, os motoristas estão sendo excluídos ao léu. Motorista, se ele aceita uma corrida para fazer, Márcio, imagina você, uma corrida, você vai buscar o passageiro 2 km, anda com ele 2 km, a gasolina hoje está quase R$ 6, e o cara vai ganhar R$ 4,50 do aplicativo. Então, quer dizer, ele gastou para buscar o passageiro, levou o passageiro e praticamente não teve lucro. E o pneu, a desvalorização do veículo. Hoje em dia, o motorista ele tem que escolher a corrida por causa disso, infelizmente. E devido a essa escolha de motorista, os aplicativos estão excluindo eles, e eles estão tendo que processar, entrar na justiça para poder voltar a trabalhar aí como motorista de aplicativo. Essa hoje é a situação do motorista. Ok, entendi. Cleiton deu aí a versão dele. Agora vamos lá, Elvio, você tem já alguns anos trabalhando com a questão de táxi, tudo que envolve esse mundo taxista. Mas geralmente os táxis era comum antigamente vir de pai para filho. Enfim, no teu caso, como é que foi? Como é que você parou nessa história aí? Márcio, eu sou do comércio, né? Eu trabalhei com um representante comercial, tive a minha empresa de rastreamento via satélite e a vida inteira eu trabalhei no marketing, comércio, enfim, né? Comecei em 2006, 10 de setembro de 2006, a trabalhar com táxi, frente a problemas de inadimplência por parte de clientes da minha empresa de rastreamento, Steel Block, e não sabia o que fazer. Inadimplência, problemas de instalação em alguns veículos e processos trabalhistas, quer dizer, algumas situações que a gente fizeram a gente pensar, eu quero trabalhar em algo que não me dê problema, com funcionário, que tenha rentabilidade e liquidez. E sentei no táxi de um conhecido, pedi para ele me levar a um determinado ponto, mineiro do ponto ali, Parque Novo Mundo, do Hospital Nipo Brasileiro, e ele falou, você está abatido hoje, o que está acontecendo? Contei para ele, ele falou, por que você não vem trabalhar no táxi? Aí eu desdenhei, governador. Falei, olha, não é comigo, não tem o meu perfil, esse tipo de coisa e tal. Ele falou, cara, experimenta. Aí eu experimentei, governador. A liberdade de você ter autonomia de um taxista. Aí eu falei, cara, e na minha época, era uma época muito boa. Para o senhor ter uma ideia, eu nunca tive o meu alvará, então, tecnicamente, para alguns, eu ainda nem taxista sou, porque para você ser taxista, você precisa de um documento, que é um termo de permissão, uma concessão pública que te dá autonomia para você poder exercer essa atividade. Então, eu sempre paguei diárias. Então, eu sempre senti as dores que hoje os motoristas de aplicativo sentem, que é o quê? Muitas vezes serem explorados por parte dessas plataformas globalistas que impõem taxas exorbitantes e tarefas ridículas num segmento de mercado que é comum a todos. E muito se criou em cima de uma retórica, de uma verdadeira narrativa, governador, de que os taxistas entraram em conflito com os motoristas de aplicativo por serem avessos à tecnologia. Não, possível, porque nós começamos a utilizar dessa mesma tecnologia antes mesmo de Uber existir. O senhor tem uma ideia, aqui em São Paulo, basicamente o Thales Gomes, o fundador da Easy Taxi, foi no nosso ponto inicial ali no Parque AMB, o Easy Taxi, que era um aplicativo nos idos de 2011, portanto antes de Uber, a qual nós pagávamos R$ 2 em corrida. Então nós estávamos iniciando uma tecnologia, uma plataforma, e depois, na sequência, apareceu a 99, que não tinha taxa nenhuma,
Então, nós achávamos até estranho, como é que eles vivem, enfim, como é que eles vão conseguir, enfim, se manter nesse modelo de negócio. Na verdade, eles estavam fazendo o quê? Captação de metadados, de dados, informações em cima desses algoritmos, dessa nova tecnologia. Hoje, nessas plataformas, a inteligência artificial, né, em cima desses metadados, em cima de localização por longitude, latitude, altitude, o tempo em que as pessoas estão em determinado ponto, e fomos municiando essas empresas com esse tipo de tecnologia. Então, nós usávamos dessa tecnologia mesmo antes de Uber existir. E o que foi Uber? Uber, na verdade, ela entrou no segmento de mercado, que é o mesmo do nosso modal, transporte individual de pessoas, só que não por veículos de aluguel com taxímetro, e sim através de veículos particulares. Ora, então eles usam o mesmo tipo de veículo, no mesmo modal, mas antigamente sem a regulamentação. Então, antes eles eram o que nós chamávamos de clandestino. Então, o conflito começou nesse momento em que eles não tinham uma regulamentação, eles não eram reconhecidos como uma categoria e entraram num segmento, no nosso segmento de mercado, pelas portas do fundo, com essas empresas globalistas e disruptivas, entendeu, governador? Então, não houve um choque, e sim uma readequação a uma nova realidade. O senhor falou entender no mesmo problema, na mesma dinâmica. Eu digo da coexistência num novo normal, num modelo de negócio em que antigamente nós ouvíamos como antagônicos e hoje nós vemos como, de repente, a solução, inclusive, para um problema de demanda. Porque naquela época, os taxistas tinham uma reserva de mercado de era 28.518 só em São Paulo, alvarás de táxi. O que criava? Filas em aeroportos, filas em eventos, uma pouca quantidade de oferta de serviço, uma demanda gigantesca, que era a especulação em cima de propriedade de compra e venda do comércio ilegal de alvará. E, então, a pessoa tinha comercializava um documento público, isso também não era certo. A pessoa tinha a concessão de uma permissão do Estado, no caso a prefeitura, e alugava para um particular. Quer dizer, então, naquele momento, eu era um indivíduo que sentia as dores de ser explorado por alguém que só especulava em cima de uma realidade de mercado a qual nós não estávamos conseguindo atender a contento a população. Então, o que a população? Pegou um modelo de negócio exatamente igual, que levava o munícipe do ponto A para o ponto B, teoricamente com mais conforto, mas como todo namoro em começo, ele é muito bom, e passado um tempo a gente começa a perceber as dores e a realidade dos fatos. Hoje nós vemos que existe uma depreciação, uma desvalorização, a uberização por parte desse modelo de negócio, em que existe uma real precarização, uma baixa qualificação por parte de alguns motoristas, e como foi no passado, em cima de vícios de taxistas, muitos dos taxistas que não tinham alvará passaram para as empresas de aplicativo, levando, inclusive, esses vícios e contaminando eles. E hoje nós temos o maior de todos os agravantes, que é o modelo de negócio não sustenta por uma taxa excessiva e, principalmente, pelo custo que é os insumos da operação, combustível, manutenção do veículo, corretiva e preventiva, e a baixa qualificação por parte de alguns profissionais. Basicamente é isso, governador. Deixa eu entender uma coisa aí, agora começando por você, para assim, uma coisa curta. Todos os dias você paga um valor para poder locar o veículo do proprietário da concessão, é isso? Que número é esse? No caso, era uma frota, né? Eu pagava para a frota. Hoje, ao longo da minha vida profissional, ao longo desses 16 anos, eu criei uma carteira com mais de 10 mil clientes e eu montei a minha empresa. A minha empresa hoje é TaxiZap, Traslados Aeroportos. Então, em cima da minha carteira, em cima do marketing que eu faço em redes sociais, usando a internet, usando os meios digitais, né, em busca orgânica e direcionada através de impulsionamento, direcionado a tags, enfim, a regiões, a nichos de mercado, eu consigo passar essas corridas para taxistas. Então, hoje eu sou um fornecedor de serviço para taxistas. Minha empresa só trabalha com taxistas. Então,
Enquanto eu estava trabalhando e pagando a diária, que no caso, naquela época, quando eu finalizei em 2018, chegou a ser R$ 161 o valor da diária, em que num mês dava R$ 3.400, mas eles pagavam para a gente o salário. Na verdade, abatiam do salário, que na época era um pouco menos do que R$ 1.000, né, 900 e tantos reais. Nós pagávamos R$ 2.400 para trabalhar, praticamente o dobro do que o motorista de aplicativo paga hoje, né, para alugar um veículo de uma locadora. E como é que, Cleiton, quanto é mais ou menos para eu entender aí a história de um aplicativo? Como é que o aplicativo ele cobra quanto de você para poder ele te mandar o cliente? Então, vamos lá. Lá no início, a Uber cobrava uma taxa fixa de 25%, a 99, 17,5%, né? É 17,9% a 99%. Aí, com o tempo, eles colocaram uma coisa chamada taxa rotativa, taxa variável. Aí colocaram corrida fixa com valor fixo para o motorista. Eles foram mudando e chegaram hoje no sistema que é o seguinte: o motorista, eles cobram do passageiro um valor fixo e descontam um percentual em cima. Esse percentual, senhor Márcio, pode chegar de 15% a 40%. E pode falar que a média, eu fiz uma conta, peguei 100 corridas, minhas 100 corridas de vários outros motoristas, hoje a média ficou 29,9% de taxa. Se você pegar 100 corridas hoje e tirar a taxa, está dando uma média de 29,9% das empresas de aplicativo. Bastante, eles colocaram né? essa taxa variável deles, e como assim, a gente já estava reclamando, né? São 7 anos de aplicativo, quando há 2, 3 anos atrás já estava reclamando, olha, o acúmulo da inflação deu 29%, e aí, como é que fica? Não vai reajustar o valor para a gente? Eles não reajustaram o valor para a gente e colocaram, cerca de 2 anos atrás, essa taxa variável, que chega hoje, ou seja, não ajustaram para nós, mas ajustaram para eles. Tiraram dos nossos para dar mais ainda para eles, 29,9% a média. Bastante. Acaba que fica quase um funcionário trabalhando sem aqueles direitos que os funcionários normalmente têm, né? Então, Márcio, olha que maravilha. Um carro hoje custa 40, 50 mil reais. Você tem uma empresa que você não precisa pagar o aluguel do veículo, você não precisa comprar um veículo, não precisa pagar direito trabalhista nenhum para o motorista, e fica com 30% do lucro dele. O motorista gasta quase que 40, 45% com combustível hoje do lucro, 30% para a empresa. Fica com o quê? Quase nada. Aí um motorista, seu Márcio, eu lá do início dirigia 8 horas, hoje o motorista está tendo que dirigir 14 horas. Isso é seguro para o passageiro? Se você fica confortável em saber que está entrando no carro de um senhor que está dirigindo 14 horas por dia, a ponto de dormir e ficar com sono no volante, o cara tem que trocar o pneu dele por um pneu remold, não consegue comprar mais um pneu de uma boa marca, ou não consegue mais pagar um seguro bom, tem que ficar indo atrás de associação, coisas mais baratas. O cara, ele diminui toda a segurança do veículo dele, trabalha mais horas, o veículo do cara fica desvalorizado. É quando tá dando lá 8 anos de uso aqui em São Paulo, ele tem que vender, entrar numa dívida e pagar o financiamento de novo do carro e pagar tudo isso que ele está pagando. Então, hoje, essa é a situação do motorista. Cada vez foi precarizando mais. O Elvio falou daquele período. Nós nos conhecemos lá atrás, porque eu era, acho que, governador, quando ele foi ao Palácio lá, porque havia um problema. Eu nem me lembro mais, o Elvio, o que era? Era uma coisa sobre a licença dos taxistas? Não, era. A isenção do ICMS. Nós tínhamos a carta de isenção, porque naquele momento você precisava estar condicionado a uma concessionária. Então, você tinha que pedir a carta de isenção, isso levava um período, muitas vezes, 30 dias, 60 dias, e você estava condicionado a comprar única e exclusivamente daquela concessionária. Então, houve uma abertura, né, por parte da Secretaria de Fazenda e Receita do Estado, e o senhor interviu nesse momento, e algo que tinha um trâmite burocrático de 30 a 60 dias caiu para uma semana, e às vezes em 48 horas já tinha dado essa solução. Isso ajudou mais muito a categoria. Então, os taxistas são muito gratos, e através daquela, enfim, facilitação e desburocratização por parte do governo do Estado, o senhor ganhou muitos votos. Tínhamos um grande aliado também que incentivava, que era o nosso saudoso Major Olímpio, que também ajudou muito na campanha do senhor, e falou, olha,
vamos apoiar, vamos ajudar. Então, em massa, os taxistas de São Paulo sempre apoiaram e ajudaram muito o senhor. E naquele dia eu estava lá falando sobre segurança também. Eu pedi para o senhor mais segurança para os motoristas, no caso, os taxistas e os motoristas, e, por consequência, nós temos alguns protocolos e queríamos estabelecer alguns protocolos de segurança junto à Secretaria de Segurança, né? E o senhor direcionou ao Caio França para podermos, mas infelizmente não teve um tempo hábil, porque o senhor, infelizmente, não conseguiu a reeleição e a gente não conseguiu dar andamento àquele nosso projeto. E o governador atual, ele, enfim, ele não ajuda e não teve interesse algum em ajudar a nossa categoria. O fato é esse. O taxista ele tinha que conseguir uma carta, dizer que ele era taxista, e aí essa carta vinha de uma concessionária. Quando você era obrigado a comprar naquela concessionária, você deixava de ter o poder de negociação e, às vezes, comprar com outra concessionária por um preço melhor, preço mais barato, enfim, né? E acabou sendo assim. Sim. Só um complemento. Durante a pandemia, o governador, na colocação do Cleiton, houve uma situação que é muito importante a gente pontuar. Essas plataformas globalistas, o que elas fizeram? Elas criaram 2 produtos, no caso a 99 e a Uber, Promo e Poupa, na qual a tarifa que era R$ 1,50 caiu para muitos estados do país, cidades, para menos do que R$ 1. E agora voltou como se fosse um aumento para R$ 1,85. Quer dizer, na verdade, não houve nenhuma reatualização de valor, de uma correção monetária. Houve sim não só essa parte. Só um minutinho, Cleiton. Um aumento por parte do maior insumo, que onera que é o combustível. Você teve esse ano um aumento mais de 51%, e 10 aumentos consecutivos, 7 só nas últimas semanas, em que fez com que o que onerava em 33% da atividade, né? Você tinha lá um faturamento de R$ 1.000, em que daqueles R$ 1.000, R$ 333 em média era para combustível. Hoje, você deixa aí na faixa de R$ 55, R$ 60. Então, isso impactou demais a operação por parte dos motoristas e aplicativos. E, por consequente, um efeito dominó aos taxistas. Entendeu, governador? E isso está automaticamente ligado um modal ao outro modal, porque o que acontece? Quando o motorista ele não consegue reajustar durante 6 anos, o táxi já está ao 8 sem reajuste. E tendo que sempre, enfim, procurar maneiras de tentar subsistir. Nesse momento, a gente só subsiste. Muitos motoristas de aplicativo acabam comprando, comendo o pneu, o veículo, enfim. Teve esse reajuste, né? Esse reajuste que as empresas falam, porém, antes disso, elas haviam... Quanto foi o reajuste, Cleiton? Vou ser bem sincero, na prática, eu, dirigindo na prática, uma corrida que dava R$5, agora está dando R$5,40. 40 centavos a mais uma corrida de R$5. Na prática, foi isso que eu vi. E tem corridas que, dependendo da taxa que eles cobram, teve ajuste nenhum. E, assim, antes, no passado, há cerca de uns quase 2, 3 anos atrás, a Uber e a 99 também, que são as duas principais, diminuíram nas regiões metropolitanas, não só de São Paulo, mas regiões metropolitanas do Brasil inteiro, eles diminuíram o valor da corrida em 17%. E agora que eles reajustaram o valor, eles, na verdade, eles só tiraram aquele desconto de que eles estavam dando 17% de quase 3 anos. Então, eles não aumentaram o valor. Essa é a grande verdade. Eles não aumentaram o valor. Né? Sim. Porque qual é o percentual, Cleiton, que tem, digamos, se eu colocasse 100 corridas, qual é o percentual das 100 que responde a Uber, e qual é o percentual da 99 e qual é o percentual das outras, de cada 100, vamos dizer assim? A média que eu fiz de 100 corridas ficou 29,9% para as empresas. Fica entre 29,9% a 29,3%. Não, eu sei, mas não o percentual para elas. Eu digo, o mercado que eles têm, entre a Uber e a 99, você falou que é quase 100% as duas, é isso? Não, a Uber, hoje a Uber e a 99 são as maiores, né? Mas é maior com quanto, assim? Quem tem mais aí? É Uber? A Uber, aparentemente, ela tem mais corridas, tem uma demanda maior, o preço dinâmico que ele chama, que é quando tem muita demanda, tem muita gente chamando e pouco motorista, que aí aumenta o valor do dinâmico, a Uber é que tem mais. Só que no Brasil inteiro, a Uber ela se destaca um pouco mais. Aqui em São Paulo, a 99 tem um bom papel, tem muito motorista que não roda na Uber,
prefere rodar só na 99 devido a alguns filtros de segurança que a 99 tinha e a Uber não tinha, como, por exemplo, a Uber você era obrigado a aceitar dinheiro. No 99 você tinha a opção de não aceitar o dinheiro. Hoje a Uber tem essa opção também. Mas muita gente optava por rodar só na 99 e sim. Eu mesmo já cheguei a trabalhar mais de um ano só na 99 sem ligar a Uber, porque a Uber me obrigava a aceitar o dinheiro, eu ia para a corrida e podia ser assaltado, como vários amigos meus próximos foram assaltados. Então, assim, a questão de demanda, a Uber está maior, mas a 99 tem um mercado muito grande também. Sim. Agora, nos táxis, quantos são em São Paulo, hein, Well? Táxi. Táxi hoje, porque de acordo com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tem um acórdão em que o táxi preto ele vai ser extinguido. Não se sabe bem como é que vai ser feito por parte do Departamento de Transporte Público, então se tornaria praticamente só o táxi de luxo e o táxi branco, né? Hoje está em torno de uns 30 mil, chegou a 34, 35 mil, uns 30 mil, mas muitos depositaram esse alvará nesse momento. Então, calculo na faixa entre 25 e 28 mil. Números do Dara Khosrowshahi, que é o CEO da Uber, ele, no último EBITDA, no último trimestre, né, da Bolsa de Valores, o relatório da Bolsa de Valores de Nova York, diz ele que ele tem 75% do mercado brasileiro de aplicativos. Então, você calcula que 25% aí de 30%, vamos falar 30% mais ou menos, aí distribuídos entre 99 e outras empresas. Eu acho que nesse momento da pandemia, a 99 ela teve um aumento muito grande, até porque as taxas da 99 hoje são melhores, e o modelo de negócio da 99 me parece melhor de se trabalhar do que a Uber. Apesar de que a Uber ela investe maciçamente em marketing, propaganda e um turnover muito grande. O senhor tem essa semana a Uber ela mandou praticamente 15 mil motoristas embora por excesso de cancelamento, e isso fez com que 1% dos motoristas do Brasil inteiro, em torno de 15 mil motoristas, num universo de 1.500.000 motoristas no Brasil, perdessem a sua fonte de renda. Na verdade, é uma estratégia mercadológica até para poder valorizar que essa semana entre a Bitida e no dia que ela apresentou essa exclusão em massa por parte dos motoristas de aplicativo, a ação subiu 6 pontos na bolsa aqui no B3. Então, a gente percebe que uma coisa sempre está associada ao tal do turnover, né? Você tira aqueles que dão problema, aqueles que geraram boicote, que estão insatisfeitos, que conseguem mobilizar a massa para colocar gente nova. É a renovação por parte de empresas disruptivas. Para eu ter uma noção, esse período, vamos dizer que nós estamos já com uma boa parte, agora quase 60% da população vacinada, não é? E a pergunta é assim, durante esse período todo, esses 2 anos, nós tivemos, aí, certamente, todo mundo perdeu negócios, perdeu clientes, né? Em especial vocês, porque também a pessoa, claro, todo mundo tentou evitar sair. Quem tinha um médico, quem tinha uma consulta, quem tinha... Se eu pudesse evitar, ela evitava. Ainda que no táxi ou no aplicativo, ela tem um pouco mais de segurança, digamos, sanitária, do que num ônibus, né? O ônibus foi o grande causador, o ônibus, o metrô, todo o transporte público foi o grande causador de pandemia, porque as pessoas vão e acabam tendo contato, né? Ainda mais que eles reduziram, enfim. E se eu perguntasse hoje, você acha que o nível que está hoje, o Elvio, você diria que já chegou no padrão de serviço equivalente a antes da pandemia, no seu caso? Não. Está longe ainda, governador. Na categoria, sim, houve um aumento por parte dos usuários do serviço, porque a gente ainda percebe que um pouco da população ainda está em home office, um pouco da população ainda está assustada em sair. Não sei se esse número é 60%, mas, enfim, eu sei que houve um aumento, no caso do táxi, dos passageiros que migraram dos aplicativos do táxi, pelo alto índice de cancelamento por parte dos motoristas de aplicativo. Como os motoristas de aplicativo não estavam atendendo em cima de um boicote fomentado por eles mesmos, e não é simplesmente um cancelamento por cancelar, é simplesmente procurar melhores corridas, porque a pessoa ela não vai ficar rodando mais desembarcado sem o passageiro do que o passageiro. Então, ela
Tá, num determinado ponto, ele espera tocar uma corrida mais próxima. A empresa, alegando de que não estavam em área de risco, acabou excluindo esses motoristas. O usuário que, naquele momento, namoro novo, migrou para os motoristas de aplicativo, acabou voltando para o táxi. Por quê? Ele viu que a qualidade do serviço que eles tinham caiu, porque eles não estavam sendo atendidos, demoravam 40, 50 minutos para ser atendido e voltaram para o táxi. Aí, nesse momento, o taxista mostrou que ali o preço do taxímetro, muitas vezes, ele estava inferior ao que se apresentava para esses clientes na plataforma. Então, você percebe que essas empresas disruptivas vinham com dumping econômico e social para arrancar o concorrente principal, que é o táxi. Então, criou essas narrativas para excluir o táxi. E, nesse momento, você teve um aumento por parte... Mas, a grosso modo, você diria o que, Elvio? Eu acho que uns 70% daquilo que era antes da pandemia, mas está muito aquém ainda do que é o nosso potencial. Na minha empresa, eu digo que houve um... Você 70%. Voltou quanto em relação ao que era antes? Na pandemia, o impacto foi muito grande, 90%, porque a maior parte dos meus traslados eram aeroportos, idas e buscas aos aeroportos. Mas agora, no comum, que a gente faz vários serviços, transporte de pessoas de ponto A a ponto B internos, litoral, interior, eventos, enfim, alguns eventos começaram, hotéis, o mercado gastronômico, cultural, enfim, a gente houve uma retomada aí, pelo menos 70% do que tinha antes da pandemia. Basicamente, os números são esses. Mas o impacto na pandemia, para a gente, foi muito grande. Aí, no teu caso, Cleito, quanto foi mais ou menos para entender aí, a tua redução aí? Então, no início, o que aconteceu? Teve um monte de motorista que quebrou, que perdeu o carro, somente os caras estavam com o carro financiado. Então, o cara, a financeira tomava o carro dele, ele ainda ficava devendo para ela com o nome sujo e sem aquilo que ele já havia pago, ele perdeu tudo. Então, muitos motoristas acabaram quebrando no início. Nós, motoristas, se unimos para ajudar com cesta básica, se unimos para poder fazer vaquinha para vários amigos que a gente conhecia, que eram próximos, para a gente poder ajudar a gente que já tinha o carro já quitado, né? E no meu caso, eu tinha um dinheirinho guardado bem lá no início, eu tinha um dinheirinho guardado que eu ia viajar, acabei não viajando, quando veio a pandemia. Esse dinheirinho para mim foi crucial para poder me manter também. Agora foi melhorando, com o tempo foi melhorando, senhor Márcio. E aqueles que quebraram lá no início, que eu falei, os motoristas que perderam seus carros financiados, muitos não conseguiram voltar para a plataforma. Então, hoje tem uma demanda alta para quem está com seu carro, igual eu, que tenho um carro quitado, eu consigo, ainda dirijo, então a demanda ela voltou o que era antes, sim, da pandemia. Mas ela não voltou o que era antes porque todos os passageiros voltaram. Por exemplo, eu tinha muito passageiro particular da terceira idade. Elas praticamente não estão saindo de casa até hoje. Elas não saem mais de casa. Eu dava aula para a terceira idade lá na Moca, então eu pegava, essas moram perto da minha casa, eu buscava elas, fazia as viagens, elas não saem mais de casa, é muito raro. Elas vão uma vez ou outra para fazer um exame quando realmente precisa. Mas a demanda de passageiro, ela, digamos assim, ela acompanhou, né? Ela abaixou um pouquinho cada pandemia, mas, consequentemente, abaixou muito o número de motoristas. Nos grupos de WhatsApp, no meu próprio YouTube, eu vejo a galera reclamando. Eu fiz uma enquete e deu 40%, falou que já tinha entregado o carro para a locadora, ou então o cara ou então a financeira já tomado o seu veículo. Quase 42% é o número correto, dos motoristas saíram e falaram que não iam voltar mais, porque não tinha condições. Então, assim, as corridas, para mim, aumentou por causa, infelizmente, dos parceiros que acabaram não tendo como voltar mais a dirigir. Que quebraram, literalmente quebraram. Sim. Sim. Agora, durante esse período todo aí, teve alguma iniciativa da Prefeitura ou do Governo do Estado, enfim, ou do Governo Federal? Porque, você sabe, quando o Estado, de maneira geral, quer dizer, Prefeitura, Governo do Estado e Presidente da República, as entidades públicas, elas exatamente têm que existir para, na hora das situações mais difíceis, você atuar, né? Como aconteceu com diversas áreas. Assim, a pessoa ajuda faz alguma ajuda ou cria algum mecanismo. Teve alguma ajuda na questão de táxi, Elvio, aí do Governo do Estado ou da Prefeitura? Tem alguma coisa? Houve uma proposta do vereador Toninho Vespoli, um projeto de lei, e que tinha o apoio por parte do Policineto, vereador Policineto também, e alguns vereadores, mas por não ter sido da parte do vereador que se diz o vereador defensor das causas dos taxistas, parece que o negócio ficou meio travado.
e travando, inclusive, no executivo. Quer dizer, estava tudo muito alinhavado para vir esse auxílio, enfim, e não veio. Nós tínhamos uma proposta de atuar na linha de frente, no caso do táxi. Nós pegamos todas as empresas de táxi, todas as cooperativas, empresas de táxi, e queríamos ajudar a linha de frente, que estava trabalhando na pandemia. Era enfermeiros, administradores, funcionários diretos do hospital, médicos, e que, de repente, houvesse um subsídio por parte do governo. E o governo queria que o nosso isolamento fosse estanque, que não houvesse passagem nenhuma. Então, quer dizer, criou um monte de dificuldade ao invés de nos ajudar no momento que nós mais precisávamos, né? E por parte dos motoristas de aplicativo, a prefeitura também criou, inclusive, alguns empecilhos do tipo rodízio por parte dos motoristas de aplicativo, de horários, de regiões e localidades, diminui a quantidade por parte de pessoas dentro do veículo. Quer dizer, isso impactou demais, demais. Agora, ajuda efetiva nenhuma, nem para o governo federal, Nem, só o auxílio emergencial, que foi para todas as categorias, mas, assim, especificamente para o taxista, não. e Nem para nem, uma motorista de aplicativo, também não. nem aplicativo, né, Cleiton? Então, o aplicativo, o Policyneto, ele tentou levantar essa bola e a justificativa de onde que tiraria esse dinheiro para o táxi, para o motorista de aplicativo. Bom, o motorista hoje é cobrado, em média, aqui em São Paulo, 10 centavos por quilômetro rodado de imposto. E um motorista que faz cerca de 1.000 quilômetros por semana equivale a R$ 100 de imposto para a prefeitura. São 52 semanas, então 100 vezes 52 é R$ 5.200 de imposto para a prefeitura por um motorista de aplicativo. Então, o que foi tirado foi o quê? Tira desse imposto gigantesco que é cobrado no motorista de aplicativo. O motorista não tem isenção de nada, de PVA de nada. E esse imposto que eles já pagaram, estão pagando, tira uma parte e repassa um valor para os motoristas. Mas isso não foi para frente, infelizmente, e foi o que aconteceu. Muitos quebraram, muitos. Se não fosse a força de nós motoristas se ajudando, eu não sei o que tinha acontecido. Eu tinha sugerido na campanha de prefeito, me recordo, foi até uma sugestão de um amigo que me falou sobre a eventual utilização da sobra, que sobra nos cartões de transporte público, né? O cartão, a empresa geralmente dá o cartão para o seu funcionário com crédito mensal para que ele pegue o seu transporte. E às vezes ele pega uma carona, às vezes ele não vai, ou então, às vezes ele tem algum jeito que ele economiza aquele valor, e aí ele sobra um crédito no cartão dele. E veio a ideia de poder utilizar essa sobra com outros modais de transporte, porque seria uma maneira de você incentivar os outros modais e também permitir que a pessoa usasse em vez dela hoje, normalmente quando sobra esse valor, as pessoas vendem no ponto de ônibus, né, e vendem para especulação, porque alguém compra, dá um desconto, né? Eu achei muito interessante essa proposta do senhor e nós estávamos realmente querendo que isso fosse aprovado, porque ajudaria muito, mas a gente sabe que existem inúmeros interesses dentro do transporte coletivo aqui, por parte enfim, principalmente do legislativo, e, em frente a esses subsídios dados pelas prefeituras, a gente sabe que é algo em torno de 3 bilhões de reais ano, quer dizer, é muito dinheiro. Então, é até estranho, né, quando a gente vê os ônibus hoje vazios, rodando em horários de pico nas grandes corredores, você fala, cara, para onde foi o usuário desse ônibus? Muitas vezes está ali dentro do veículo de aplicativo, muitas vezes ele está 4 passageiros acabam pagando mais barato do que uma passagem de ônibus numa corrida direcionada ali pelo aplicativo ou no táxi. Hoje, no caso, no táxi, porque, enfim, muitos voltaram até a utilizar o serviço de táxi. E existem outros mecanismos, tem algumas propostas propositivas também, governador. Tipo, nós temos a Lei Cidade Limpa aqui na Prefeitura de São Paulo, que impede, inclusive, de propagandas em veículos, no caso táxi, e poderia ser utilizado isso para uma fonte de renda alternativa por parte tanto dos motoristas de aplicativo
quanto os taxistas, porque a gente conseguindo revogar, no caso, os legislativos conseguindo revogar esse tipo de lei, e, enfim, isso ajudaria muito, negociando direto, criar cooperativa. Nós temos o aplicativo, o SP-Taxi, que ficou parado durante todo esse tempo, era um aplicativo que veio num intercâmbio, num escambo entre o projeto lá, que era o Corujão de São Paulo, Saúde, né? Para diminuir a fila da saúde, em troca da database, né? do código-fonte, database, do database, os algoritmos do aplicativo lá do Taxi Rio. Então, ele vinha como escambo. Só que não sei o que aconteceu nesse meio tempo, porque o Taxi Rio funciona perfeitamente aqui em São Paulo. Parece que não houve interesse nem por parte do ex-prefeito e nem por parte do governador que esse projeto continuasse e viesse a andar. Houve uma licitação, um chamamento, né? Foi transferido para uma empresa que era primeiro de Curitiba, do Sul. Uma empresa de Curitiba acabou perdendo na justiça para uma empresa de Minas Gerais, então a empresa de Curitiba conquistou de novo, que é a Alias Transporte, e o nosso aplicativo, que seria um recurso, inclusive, para poder fornecer o serviço para funcionários da prefeitura ou do Estado, está aí travado, parado há pelo menos aí uns 60 dias. Quer dizer, a gente percebe que não existe política pública para esses dois modais, governador. Nós percebemos que existe um descaso por parte tanto da prefeitura quanto por parte do governo estadual. Então, quando os motoristas de aplicativos se juntam e criam um boicote, querendo convencer a população, ele não está castigando a população, está mostrando, olha, a gente não consegue subsistir com 6 anos sem aumento da nossa tarifa. No momento de uma pandemia, diminui o nosso rendimento, e nesse momento houve um acréscimo muito grande no principal insumo da nossa operação, que é o combustível. Então, transferindo essa responsabilidade para as empresas. Só que o que acontece? As empresas detêm o poder do cadastro e o controle total por parte dos motoristas de aplicativo. Então, uma das propostas seria que esse cadastro não ficasse por parte das empresas e sim viesse para quê? Para a prefeitura ou para o Estado. Por que não para o Estado? Porque o Estado, porque a gente está falando em âmbito estadual, a gente está falando, uma Uber saiu do Rio de Janeiro, veio para São Paulo para enfim, sonegar a ISS do Rio de Janeiro. Agora, ela sai de São Paulo e vai para Osasco para quê? Para sonegar o ISS, quer dizer, ela usa o viário público de determinadas cidades e acaba se isentando desse tipo de responsabilidade. Então, tem que sim políticas públicas, principalmente em âmbito estadual, para realmente a gente poder, sabe, sentar e negociar. E não ficar só nessa historinha de temos que bloquear, temos que criar comissões de taxistas. E eu acho que sempre o diálogo em todas as partes, que seja no poder público, no executivo, no legislativo, por que não no judiciário, se for o caso, mas principalmente ouvindo as dores do nosso usuário, porque ele é o munícipe, ele é enfim, o eleitor, ele é o pagador de tributos, taxas e impostos, e é, para mim, o meu cliente, o meu passageiro é o meu cliente. Porque hoje eu só subsisto em cima desses clientes e atendendo as principais necessidades deles. Agora, tem que valorizar o nosso trabalho. Tem que pagar, tem que existir uma política pública que venha a valorizar e não a uberizar a nossa profissão. Por isso que é a nossa luta. Cleiton, qual é que você tem aí algumas sugestões dessas mudanças que podem ser feitas? Por exemplo, você entendeu essa, né? Sim. Sim, uso do cartão. Sim, uso do cartão. Vamos lá, para o partes. Uma coisa que seria fundamental hoje, como eu falei, os 10 centavos que é tirado da corrida, eles poderiam ser aumentados que é pago pelo passageiro, que é tirado a parte do passageiro, entre aspas, podia ser aumentado para que fosse 13 centavos, 3 centavos a mais. Por que aumentar esse imposto? Porque no final do ano, tudo aquilo que o motorista rodou ser acumulado em janeiro, que é o mês mais fraco para o motorista de aplicativo, que é o mês que a galera está pedindo menos carro, né? A demanda cai muito em janeiro, e é o mês que a gente tem que pagar o IPVA, já que não tem como dar isenção do IPVA agora para o motorista de aplicativo, esses 3 centavos por KM rodado, que eu já fiz a conta, 5.200, quando é 10 centavos, pelo menos vai dar o quê? Uns 1.600 a 1.800 reais, que é o valor de IPVA do carro para o motorista. Podia ser feito um fundo de tirar 3 centavos e devolver esse valor para o motorista em janeiro. Isso acho que seria ideal, porque
Infelizmente, o motorista ele não consegue guardar dinheiro hoje em dia. Ele fica rodando meio que na corda bamba. Então, se tirasse esse fundo, tirasse os 3 centavos e devolvesse para o motorista na primeira semana de janeiro, quando ele tem que pagar os impostos do carro dele, eu acho que seria show de bola. O próprio SP Táxi, que o Elbo citou, teve muito problema de gerência. Né? Eu cheguei da consultoria para um aplicativo, e esse aplicativo, para se homologar aqui em São Paulo, se eu não tenho ideia, demorou mais de um ano. Vários aplicativos estão tentando e não conseguem. Por quê? Trocou o pessoal do Dori, trocou o pessoal do Bruno Covas, trocou todo mundo. Aí o cara não sabia nem o código-fonte. Aí trocou o pessoal de novo, infelizmente pelo que aconteceu com o Bruno Covas, trocou o secretário de transporte, trocou todo mundo da secretaria. Mais uma vez, o cara não sabia nem o código-fonte para poder criar uma dashboard entre a prefeitura e o aplicativo. Então, tá uma bagunça tremenda. Esse negócio de colocar regulamentação a cargo de município traz muito prejuízo para o motorista e para as empresas de aplicativo e, consequentemente, para o passageiro. Por quê? Porque se eu for rodar, por exemplo, em São Paulo, eu tenho que colocar um monte de adesivo no meu carro. Se eu for para Campinas, eu tenho que ter uma tarja na lateral do meu carro. Se eu for para outro estado, eu tenho que ter um outro tipo de adesivo no meu carro. Isso é um tipo de coisa essa regulamentação que eles deixaram a cargo do município, cada município fez uma bagunça tremenda, uma salada tremenda, e estão dificultando não só a entrada de novas empresas que podem vir para desafogar o motorista, mas como também estão criando dificuldade para o próprio motorista sair de São Paulo. Se eu levar alguém para Campinas, eu não posso pegar ninguém em Campinas. Quer dizer, eu tenho que voltar, que a gente fala na gira, bater no lata, voltar vazio. Né? E o próprio SP Táxi também tem uma coisa muito estranha no Estatuto do SP Táxi que fala sobre carros particulares. Eu acho muito... Né, até o Web pode falar também sobre isso. O próprio Estatuto do SP Táxi está falando que pode ter carros particulares. Ou seja, os tipo Uber, né? Entre aspas, para a população entender, pode ter entrada de carros particulares no SP Táxi. Só que o grande problema é que as empresas que entraram não conseguiram criar o gateway de pagamento. Infelizmente, elas não tinham competência para isso. Isso foi só desculpa, Cleiton. Eu estava pronto, o Rio de Janeiro trabalha com... Olha, a gente, na internet, está igual a história dos aplicativos e de taxista, né? É uma falta de pulso, né? De quem controla. O governo se omite nas coisas mínimas dele e é pouco criativo, não consegue ter criatividade. Acho que um bom exemplo foi esse período da pandemia. A gente economizou em transporte, podendo, por exemplo, utilizar toda essa estrutura de veículos que nós tínhamos aqui em São Paulo e no Brasil, para transportar as pessoas com comorbidade, as pessoas com mais idade, as pessoas com deficiência, enfim. Exato. Se nós tivéssemos feito um pouquinho de esforço, tínhamos conseguido, certamente, diminuir muito a quantidade de pessoas contaminadas, o que levaria, evidentemente, as pessoas, com a consequência disso, a ter menos gasto com saúde e menos morte, enfim. O Estado faz umas contas meio bobas, né? Meio burras. Ele vai no automático, o Estado que eu falo, prefeitura, enfim, sim, deixa de utilizar... Orçamento burocrático. Aí é o que pesa, é o Estado. O Estado tem a possibilidade de dispor das leis. Então, qualquer coisa que não dê certo, a gente pode alterar as leis para facilitar, não é só a questão da profissão de vocês, mas para facilitar a vida das pessoas, porque, assim como no caso do ônibus, São Paulo, aqui no caso da prefeitura, né, a gente lá para trás fez uma conta meio boba, né, meio mal contada. Nós proibimos as construções verticalizadas, enfim, o adensamento nas áreas centrais, e empurramos a população para as periferias. Aí as pessoas vão para a periferia, depois nós temos que arrumar um jeito de trazer as pessoas de volta da periferia para o centro para trabalhar. Aí você só tem um jeito, tem que subsidiar. Se você não subsidia, o preço da passagem fica inviável para as pessoas. Essa conta é uma conta meio burra. Hoje, uma família de 4 pessoas que moram na periferia recebe indiretamente um subsídio de R$ 1.600 para morar na periferia. Talvez, se eu tivesse um pouco de organização da prefeitura, fosse mais fácil fazer a pessoa morar para cá, porque aqui no centro você tem 300 empregos por pessoa, e na periferia você tem 300 pessoas por emprego. É uma conta que não é lógica, né? São do seu serviço e assim por diante. É a mesma coisa que acontece com vocês. Ao invés de terem feito aquele sacrifício todos que fizeram, de tirar ônibus, menos ônibus, para evitar as pessoas, enfim,
tivéssemos colocado os táxis, os transportadores escolares, os aplicativos para rodar naquele período, tínhamos rodado com menos gente dentro desses universos e certamente com muito menos contaminação. E com isso gastaríamos muito menos em saúde pública. O senhor me permite, teve um erro grosseiro da prefeitura, que foi colocar rodízio dia sim, dia não. Além de... foi uma coisa assim, ridícula, porque o próprio Datena mostrou o quanto que aumentou a quantidade de gente no metrô e no ônibus transporte público. Aí, consequentemente, depois de 2 semanas, ele mostrou também um aumento de quase 40% dos casos. Teve um pico de quase 40% de casos, que tiraram a população dos carros de aplicativo e jogaram a população para o ônibus, para o metrô, para o trem. É uma coisa absurda que a prefeitura fez, em plena pandemia. Governador, o diagnóstico que eu faço é assim, essas empresas globalistas, essas big techs, o interesse delas é o dumping econômico e social. Elas querem realmente quebrar o modal transporte e ficar só na mão delas. Porque você percebe que quando você tira e impede que, de repente, você consiga utilizar dessas plataformas, principalmente para a mobilidade, uma sugestão que o senhor acabou de dar mesmo. Você imagina que naquele momento que as escolas estavam fechadas, os próprios vans escolares poderiam fazer esse transporte dessas pessoas dos extremos para determinadas regiões, ou para o centro da cidade, ou para pontos em que ela poderia, enfim. Então, você percebe que quando você cria essa política pública com pensamento macro, global, você pode, inclusive, sair desse campo, desse modal, que seria a mobilidade, e usar essa mesma ferramenta. Nós estamos no epicentro de uma transformação tecnológica. Nós podemos usar essa mesma ferramenta para quê? Sei lá, para uma babá, para uma doméstica, para uma cozinheira, para um jardineiro, para um chaveiro, para um mecânico. Quer dizer, você tem as possibilidades de criar mecanismos e ferramentas e que nisso você tem uma gestão por parte de cooperativas, de associações, mas do próprio Estado, do establishment, também coordenando isso e não deixando na mão dessas big techs, porque o que elas fazem? Elas criam esses monopólios, esses oligopólios e destroem o mercado. Elas querem que você fique em casa, controlam você ou te direcionam para dentro de um ônibus, do metrô, e naquele momento você só está disseminando a doença, criando um problema de logística por parte da cidade e, principalmente, arrebentando com o modal, que hoje ele é essencial para a mobilidade da população paulista e paulista. Você sabe que eu tenho falado sempre que talvez essas últimas eleições, tanto a de presidente quanto a de governador, enfim, elas apontaram uma necessidade de que assim o fato da pessoa ter uma certa experiência de vida, uma experiência pública, uma experiência, faz com que ela consiga reagir em momentos de maior dificuldade. É como se você fosse pegar um avião, entendeu? E o piloto nunca tivesse passado por nenhuma turbulência. Então, ele, por mais que ele tivesse feito um curso bem feito, algumas coisas com a experiência da gente, a gente vai aprendendo a lidar com situações difíceis, né? E é a tarefa que nós temos. Isso vai remeter essas próximas eleições a uma busca, suponho, né, por pessoas com mais experiência, porque ficou todo mundo muito assustado com o fato de que nós pegamos, ao mesmo tempo, governantes em diversos níveis que não tinham muita experiência e, na hora que houve o caos, cada um foi reagindo de um jeito, ficaram muito mais no bate-boca da política para efeito eleitoral do que nas soluções práticas. E aí, é claro, o Brasil pagou um preço, o Estado de São Paulo, mais ainda. São Paulo tem os piores índices de Covid e de mortes de todo o Brasil. Para um Estado que é o Estado líder, o Estado condutor, o Estado da tecnologia, não é uma fabricante coisa da vacina, né? Não é, governador? Fabricante da vacina. E você fabricante da vacina. E você vê que essas gestões públicas, nesse momento em que mais precisava da experiência, criou-se narrativas tipo a ciência. Peraí, que ciência? A ciência, os especialistas dizem, peraí, vamos começar a ouvir o chão de fábrica, vamos começar a ouvir, de repente, o médico, a enfermeira, aquele que está na linha de frente, o motorista, o taxista, o profissional ali, porque muitas grandes ideias podem vir deles, e não de quem só está vendo por cima, pelo estamento burocrático, pelo sistema, e muitas vezes ele está vendo contaminado, vendo sem sentir a dor, sem saber exatamente aonde pode estar a solução. Por exemplo, a ordem das vacinações
foi uma ordem completamente torta, porque o normal seria o seguinte: aqueles que têm atividade que não podem ser interrompidos deveriam ser os primeiros a serem vacinados, e com mais rapidez, com mais emergência, enfim. Onde estão taxistas, aplicativos, entregadores de comida, que continuaram trabalhando, médicos, enfermeiras, policiais, né? Levaram tempo para acontecer isso, erraram. Não são só os 600 mil mortos, mas as pessoas que perderam seus empregos, garçons, bufês, produtor de eventos, tudo que é ligado a evento, transportadores escolar que eu falei, né? Gente que dificilmente terá condição de retomar, porque não tem mais, às vezes, as condições financeiras, e fora aqueles que vão ter sequelas, porque muita gente acabou adiando seus tratamentos de outras comorbidades, porque se você tem um problema de, sei lá, de tuberculose, de câncer e tal, você adiou o seu tratamento para não frequentar o ambiente. E agora nós tínhamos que, pelo menos, estar nos preparando para, na saída da pandemia, estar tinindo, está tudo, ter o dobro do serviço, ter o dobro, funcionar 24 horas, quer dizer, as escolas terem final de semana, feriado, porque como é que nós vamos ter crianças competindo num concurso público daqui a um tempo? Quem ficou 2 anos sem aula com quem teve 2 anos de aula de ensino remoto? Porque na escola pública praticamente não teve aula, né? As pessoas não têm condição de ter Wi-Fi, computador, enfim, o que nós temos. Então, erraram tudo que podiam errar. Fala, Cleito, você quer dar uma falada aí, final? Sim. Uma coisa que o Elvis chegou a comentar no meio da fala dele, que é importante falar, e seria muito importante também uma política pública em cima disso. A Uber, quando ela lançou o IPO dela na Bolsa, né, o prospecto dela estava escrito que a própria Uber declarou isso publicamente. Teremos os valores mais baratos de corrida, nossa empresa irá subsidiar, nossos investidores irá subsidiar a nossa existência, os investidores deles, a fim de acabar com a concorrência, ou seja, não só acabar com o táxi, mas como com a 99 e as outras empresas. Bem naquele link que o Abel falou, isso a Uber falou publicamente, o Dara falou isso, o CEO da Uber. E o que acontece? Uma coisa que eu luto muito seria o quê? Não tem como a gente colocar um valor do aplicativo para o passageiro. Tem que falar, olha, Uber, olha, 99, você tem que cobrar tanto. Mas tem como você colocar um piso mínimo que eles pagam para o motorista. Nós, hoje, motoristas, precisamos de no mínimo, um KM de 1,45, 30 centavos o tempo também, a taxa de partida, o valor mínimo de corrida a partir de R$7. Isso tudo é que o motorista precisa hoje. E não só, senhor Márcio França, que crie isso, mas que além de criar, que também que acompanhe a inflação. Então, por exemplo, olha, ano que vem teve 2% de inflação, vai ter 2% de aumento. Mesma coisa o táxi, como o Elvio falou, está 8, 9 anos quase congeladas as tarifas, também, já que o sindicato, enfim, não está tendo um aumento, acompanha a inflação para não ficar defasado. Porque, assim, do jeito que está ficando, como eu falei lá no início, o motorista está usando o pneu remold, o motorista está dirigindo 14 horas, o motorista não está dormindo, o motorista não está se alimentando corretamente, o motorista está se arriscando na rua e colocando o passageiro em risco. Então, um piso mínimo para o motorista é fundamental e que esse piso acompanhe a inflação. Ok. Pessoal, olha, nós estamos completando 1 hora aqui de conversa. O nosso limite aqui é sempre de 1 hora. Eu quero agradecer muito a presença de vocês dois, tanto o Cleito quanto o Elvio. Como eu falei, 2 pessoas que trabalham numa lógica de transporte individual, mas que querem colaborar, querem ajudar. E tem uma coisa que eu acho que é muito importante, que vocês também talvez tenham convivido com isso e aprendido, talvez até pelas dificuldades, né? A representação real é aquela que é exercida por alguém que vive o problema de vocês. Quando eu me recordo da primeira vez que eu tive contato com uma pessoa que era cadeirante, na política, né? Quando eu era vereador lá em São Vicente, se elegeu um vereador cadeirante. Foi só a partir dali que a gente percebeu que a Câmara não tinha acesso para cadeirante. Porque, por mais que eu tivesse preocupação com isso, eu não vivia isso todo dia. Na medida que elegeu um cadeirante, ficou meio óbvio que ele falou, olha, ou vocês adaptam a Câmara, ou eu não tenho como ser vereador. Então, quanto mais esses modais, taxistas ou aplicativos, tiverem representações, tiverem representantes nas casas que fazem as leis, é diferente de você ter influência sobre um outro. Porque, às vezes, a pessoa até acha que quer te ajudar e tal, mas, no caso de você
vocês, se vocês têm um representante que é de vocês, é diferente, porque a pessoa depende daquilo para viver e sabe que depende daquilo para poder ser eleito. Então, as casas parlamentares, elas são casas que é correto que tenha a representação de todo mundo. Quanto mais você tiver lá dentro, mais força você terá para exercício daquela atividade. É uma questão de conscientização das categorias, que são muito grandes, claro. No dia que nós tivermos essa conscientização, certamente tanto taxistas quanto os aplicativos teriam força para eleger nomes em todas as casas parlamentares, o que seria muito bom, né? E quem sabe a gente está próximo disso aí com o tempo, porque nós vamos começar, ano que vem tem uma nova campanha eleitoral, é uma campanha que, como eu disse, vai ser diferente, porque existe um país e uma sociedade antes da pandemia e um outro pós-pandemia. Muitas coisas que eram verdades antigamente deixaram de ser. Eu me recordo, quando eu voltei em 2019 de uma viagem, eu comprei pela internet 2.000 máscaras, daquelas máscaras cirúrgicas, pela internet, por aquele Mercado Livre. Chegaram em casa as máscaras e minha mulher, no final do ano, filmou as máscaras, tem até nas redes sociais, brincando e tirando sarro com os meus filhos, falando, teu pai está ficando louco. Ele falou que vai ter uma pandemia, que vai chegar da China, e que vai todo mundo obrigado a usar máscara, aí todo mundo ria, meus filhos são 2 filhos, riam, enfim. Eu falei, eu não estou ficando louco. Eu fui prefeito, fui governador, fui deputado, fui secretário de Estado, é claro que vai chegar aqui, é claro. Então, se você tem mais vivência numa coisa, você é capaz de tomar atitudes antecipadas, o que evita problema. E se você não tem, você reage por instinto, né? Foi como aquela ideia deles fazerem, eu me lembro que em determinado momento eles colocaram para abrir os restaurantes, eles falaram que as pizzarias tinham que abrir do meio-dia às 16 horas, querendo mudar o hábito das pessoas comer pizza de manhã, né? Então é típico de quem não tem noção, né? Mas, enfim, nós vamos ter mais conversas aí. Eu quero falar depois com você sobre segurança pública, sobre a questão do combustível, que agora está na lua, né? O nosso combustível está muito difícil para ser tocado. A questão comprei o gás hoje, paguei R$115. Pois é, R$115. Outro dia postei que o sujeito agora vai no açougue ou vai no mercado, entrega uma sacola de dinheiro para puxar meio quilo de patinho, enfim, 300 gramas de músculo. Governador, sabe o que eu... Duas semanas que eu não comia carne vermelha em casa. Comprei carne vermelha depois de 2 semanas. Governador, depois de 2 semanas. Isso que é o maior produtor de proteína do mundo, né? Governador, sabe que todo político precisa, na verdade, é se colocar na situação daquele vereador na cadeira de roda. Então, fica na cadeira de roda 24 horas. Vai lá, pega um táxi e roda 24 horas. Vai lá, pega um veículo para o aplicativo, roda 24 horas. Não adianta só colocar a camisa de lixeiro de gari, porque isso não resolve. Para tirar foto, sabe? Em época de campanha, não resolve. Precisa sentir as dores e, principalmente, compartilhar essa expertise, esse know-how. Porque e aprender a ouvir as pessoas. Exato. Aprender a ouvir, né? O Cleiton, eu falo, no caso do Dória, boa parte do que está acontecendo, eu avisei na campanha que ia acontecer. Eu brinco com as pessoas. Para o senhor. O Dória nunca viu uma nota de R$5. Ele não sabe que existe, né? Ele não sabe para que serve uma nota de R$5, né? Porque ele não convive. Não é nem por mal, ele não sabe mesmo. Quando ele fez agora a isenção, a redução, aumentou os impostos de combustível, álcool, de diesel, ele baixou um ICMS no estado de São Paulo. Foi o transporte de avião. O querosene ele reduziu 50%. Porque outra coisa que o Dória fez. Acha que é para todo mundo. O Dória, um carro que custava 50 mil, hoje está custando 54 mil. O Dória subiu muito os impostos em cima de carro. Então, hoje, se algum motorista quer trocar de carro, na concessionária, os donos concessionários estão quase infartando. Um carro de 50 subiu para 54 mil, 4 mil a mais. Devido ao imposto. O Dória subiu o imposto de uma maneira astronômica. E eu vou falar publicamente, na sua campanha do senhor, tem vários vídeos no meu canal que eu peguei e apoiei o senhor e critiquei muito o Dória. E falava, galera, pelo amor de Deus, abre o olho com esse Dória.
Né? O senhor falou que ele não sabe o que é uma nota de 5, eu não sei o que é uma nota de 200, não peguei uma até hoje. Não sei o que é a nota de 200. Eu só vi até agora os outros. Na mão nunca me deram. E se me der, também não tem um troco no carro, então lascou. Então, vou falar para o senhor, que é o seguinte, sempre te apoiei muito, apoiei, tem vários vídeos aqui eu criticando o Dória, mostrando quem era o Dória. Eu fico muito triste do senhor não ter ganhado para governador. Foi mal. A gente tem a vantagem que a democracia, assim, tem que ter paciência com ela, com todos os defeitos, e acaba uma eleição, começa outra. Nós vamos encerrando por aqui, passando o nosso episódio do Que Queremos, agradecendo muito aí o Cleiton e o Elvio. Vamos ter outras conversas, como eu falei, quero falar de energia renovável, segurança pública, enfim, mas vamos fazer isso em um próximo capítulo. Um abração para vocês, obrigado pela força. Obrigado. Valeu, até mais. Um abraço, galera, até mais, Elvio, até mais, governador. Um abraço.